Estamos aqui mais uma vez para mais uma conversa, para mais um vídeo. E hoje eu queria trazer uma indagação para você fazer aí diante de si mesma, né? Todas as indagações que eu tento falar aqui, conversar com vocês, é sobre nós mesmos, é sobre a gente se redescobrir, né? De ativar em nós o nosso melhor. E principalmente nos entendermos e nos compreender e progressivamente nesse caminho interno, esse caminho aqui para dentro. Hoje eu queria te afirmar e consequentemente que você se olhasse por essa perspectiva que eu vou falar agora, que você não é aquilo que falaram que você era. Então, quando a gente vai crescendo, a gente vai adquirindo muitos rótulos. A gente vai ouvindo muitas coisas, palavras, opiniões ao nosso respeito. E isso todos nós passamos. Isso faz parte até mesmo do processo de crescimento das pessoas. Só que o que você tem que pensar, você tem que se dissociar disso, porque você não é isso aí. Algumas características você pode até ter daquilo que disseram de você, mas a maioria não é verdade. Por quê? Porque essas pessoas estavam dando opiniões sobre você do que elas achavam que você era, sobre o que ela imaginava o que vocês eram, e não necessariamente que você era daquela forma, que você era daquele jeito, que você tinha aquela determinada característica ou qualidade, ou pior, muitas vezes somos o tempo inteiro posto os nossos defeitos, os nossos erros, e isso, infelizmente, vai trazendo bloqueios. Então, o que eu queria trazer hoje neste vídeo era você essa versão e esse olhar novo diante de si mesmo. Se você acreditou em algumas coisas, se você por muito tempo viveu acreditando que você fosse limitado em algum aspecto, mas que você gostaria de fazer aquilo, desconstrua, faça, vá para cima. Não acredite, porque isso foi vozes que lançaram sobre você. Mas o que a gente sempre tem que ter em mente é a voz do nosso Criador, que nós somos capazes de vencer qualquer obstáculo que apareça no nosso caminho. Nós somos maiores do que qualquer obstáculo que possa surgir em nosso caminho. Mas muitas vezes a gente sabe que os nossos obstáculos, eles nos derrubam, e muita gente passa anos e anos daquela queda que aquele obstáculo causou. Muitas pessoas não conseguem prosseguir sua vida, se reerguer, não conseguem simplesmente continuar. E passam anos de sua vida numa situação de dor, de tristeza profunda, de mágoa, de realmente sofrimento. Então, o que eu queria que você imaginasse e começasse a questionar profundamente era isso. Você não é o que falaram que você era, o que disseram a seu respeito. E muitas vezes nós damos muito mais atenção a esse tipo de comentário, de pessoas que nem nos conhecem direito, que não convivem, e se conviver ou não. Você tem que construir conceitos a seu respeito. E se você tiver alguma coisa para melhorar, que essa relação seja de você com você mesmo, mas tem que desconstruir muitas coisas que você mesmo passa a acreditar que você é assim de tanto que você ouviu a opinião alheia.
Quanto mais a gente dermos atenção e importância à opinião dos outros, menos poder a gente vai ter em nossos atos. E menos resultados a gente vai ter. Porque são menos atos, então vai ser menos resultados. Então, essa análise tem que ser profunda de você mesmo. Você não é o que disseram de você. Você é filho e herdeiro de um trono de Deus. Você não tem limitações. Nós, seres humanos, como um todo, não tem exceção, temos o poder de criação. Porque a gente tem o quê? Pelo menos deveria ter, o entendimento, o discernimento de muita coisa. A gente tem consciência. Então a gente não é essas coisas que falaram repetidamente e que se até hoje você deu importância ao que falaram que você era, se você era limitado, burro, feio, baixo demais, alto demais, magro demais, gordo demais, não tente se enquadrar. Sim, nós devemos nos conhecer, nos procurarmos, nos tratarmos bem, com saúde, tanto física como mental. Sim. Mas quanto mais você der importância à opinião dos outros, tem gente que vive o pior, que só vive em base de uma aceitação alheia do que os outros vão dizer, do que os outros vão pensar a meu respeito, do que o vizinho vai imaginar. Tenta se adequar em tudo, na cor do cabelo, na roupa que veste, aonde vai, no restaurante que vai ou deixa de ir, se come isso ou aquilo, o que mais está na moda, o que mais está em alta. Mesmo aquela pessoa não gostando daquilo, ela vai buscar para a sua vida para tentar uma aceitação. O que é o pior é que muitas vezes é até de forma automática que o ser humano faz isso. Nossa vida está tão no automático, e isso é preocupante e ao mesmo tempo destrutivo, que a gente dá mais importância ao que os outros vão pensar. Gente, primeiro, desconstrói isso. Segundo, o outro não tá nem aí pra você. Não vai ter ninguém enxugando suas lágrimas. E o outro lado também. Não vai ter quase ninguém aplaudindo suas vitórias. Então, a conexão que você tem que ter, a importância que você deve dar, é o que tem internamente dentro de você. É o que você sabe a seu respeito. Você nunca nem parou para pensar. O que eu sei a meu respeito? O que realmente eu sou? O que realmente eu gostaria de estar fazendo? Né? Aqui no meu estado, saiu há pouco tempo, né, a lista dos aprovados no vestibular. E o que eu sempre percebi, desde quando eu era adolescente e até hoje, é que muitos adolescentes, né, por desconhecer a si mesmos e pela forma de criação que seus pais ou o ambiente que ele estava inserido influenciou nele, a profissão que ele escolheu não era a verdadeira vontade dele ou a verdadeiro desejo dele. A grande maioria que eu vejo, que eu presencio, é porque os pais interferiram direto ou indiretamente naquela escolha. Isso é tão triste. Isso é tão sério, porque você vai estar desconectado de você. Você não vai estar fazendo uma coisa que saia daqui para dentro. Então, muitas vezes você pode até
ganhar dinheiro com aquilo ali. Você pode até ter uma certa estabilidade econômica, que muitos pais também veem isso, né? Também tem essa preocupação com o lado financeiro, já que a gente adquire as coisas, a maioria das coisas nesse plano, né? Nesse universo, financeiramente falando. Mas graças a Deus que com a era digital, não é só a profissão que vai te dar esse retorno financeiro. Porque com essa era digital, essa era do online, né? Eu tô aqui gravando um vídeo na minha casa. Você tem a oportunidade, né? De estar desenvolvendo um bom trabalho, independentemente da sua profissão. E você se destacando no profissional, né? Não só a profissão, mas o profissional é que vai te trazer algum retorno, já que eu estou falando aqui financeiro. Mas essas escolhas têm que partir suas. O nosso meio, né, os nossos familiares, a nossa criação deveria tentar ter um olhar de observação, mas o que realmente ia deixar o meu filho feliz, o meu filho contente, o meu filho alegre. O que realmente ele ia fazer com entusiasmo. Gente, isso aí vai definir os próximos anos da vida dele. Isso aí vai ser, tipo assim, vai ocupar a maior parte do tempo daquela pessoa. Ela vai viver com isso, exercendo a profissão dela, muito mais tempo do que qualquer outra coisa, talvez. Então, que pelo menos, quando ela escolher, que ela se escute, que isso não é dado, essa alternativa, e a influência direta. E muitas vezes até da primeira infância. Você vai ser isso. Você vai ser isso. Você vai ser isso. Então a criança, ela nem sabe, ela nem tem o poder ali de estar escolhendo, sabe? É um café, tá, gente? Adoro café. Então, é preocupante. Então, o título desse vídeo é: você tem que dar menos importância ao que os outros falam e escutar a sua voz. E Deus, ele conversa com a gente, ele nos orienta e com muito mais frequência do que a gente imagina. Aquela intuiçãozinha. Só que muitas vezes a gente está tão desconectado de nós mesmos. Às vezes a gente está tão barulhento, a gente não consegue se calar a mente o tempo todo em funcionamento, sabe? Aquela coisa que você não escuta. E muito menos sabe o que você realmente gostaria. Então, é muito triste isso. Desde quando eu era adolescente, eu já via isso com preocupação, sabe? Eu escolhi um curso, né? Eu sou formada em Direito e eu exerci, né? Escolhi essa profissão, já dando o meu próprio exemplo aqui, meu próprio testemunho, com muita dificuldade, porque eu não tinha ninguém próximo a mim, né? Ou seja, alguém da minha família que tivesse escolhido essa profissão. E assim, meu pai, né, que eu amo muito, amava muito, que infelizmente ele não está mais aqui nesse plano, mas ele era uma figura, ele é uma figura muito importante na minha vida. Ele mesmo, ele naquele momento que eu disse o que eu queria fazer, ele não viu com bons olhos, sabe? Ele queria outra coisa para mim, ele imaginava outra coisa para mim, e na concepção dele ia ser o melhor para mim. Então, assim, até querendo acertar, ele estava querendo acertar, ele tá. Mas você para pensar, e eu não vou dizer assim o curso que ele queria que eu fizesse aqui, mas ele queria que eu fizesse outra coisa, sem ser o direito. E assim, hoje eu dou graças a Deus, assim, graças a Deus que eu, por mais que eu tivesse 16, 17 anos na época, né, do vestibular, eu fui firme e disse assim, não, pai, é o que eu quero fazer. E ele respeitou, né? Ele não viu com bons olhos, mas ele respeitou.
E eu fiz, né? Fiz a área que eu tinha escolhido. Mas eu percebi, dali eu já percebi o quanto é difícil você. Eu vou fazer isso. E até mesmo eu vou parar e vou ver o que eu realmente eu quero. Será que eu quero realmente isso aqui que eu sempre falei que eu queria? Então, né? Então, eu acho que hoje, eu não sei como é que tá nas escolas, né? Eu tenho 3 filhos em escola, mas eles ainda estão, assim, numa idade menor. Ainda não se fala, né, no vestibular, mas eu nem sei como é que tá essa questão, né, do teste vocacional, dessas coisas. Na minha época não tinha, a gente não se falavam isso, era só aquelas principais profissões e ali a criança ou pré-adolescente ali nem sabia direito. Então, é muito triste. E vai definir os próximos anos daquela pessoa. Ele vai viver a maior parte do tempo dele, do dia a dia dele, vai ser daquilo ali. E ele não escolheu. Não foi dada a oportunidade dele de se questionar se é isso que ele quer. E assim, eu só estou dando um exemplo, e assim é em tudo na nossa vida. Não só a escolha de uma profissão. Que essa reflexão me veio porque saiu a lista na semana passada, né? Aí eu vi, assim, muitos adolescentes, né, contentes que tinham passado. E eu aqui dentro, eu espero que realmente sejam isso que eles queriam. E se também não for, que um dia eles se percebam e troquem, né? Que sempre há um recomeço, um realinhamento, ou uma nova chance, uma nova oportunidade. E que realmente a maioria, sim, esteja escolhendo pelo desejo mesmo interno, mas tudo na nossa volta. E às vezes a gente é criado, né? Tendo aquele conceito, você é isso, você deveria ser como fulano, você é isso, você é aquilo. Então, gente, assim, eu não tô querendo culpar e nem apontar o dedo para ninguém, não. Eu só tô querendo, aqui com esse vídeo, que você saiba quem realmente você é e dê menos importância o que os outros vão dizer a seu respeito. O que os outros vão pensar ou o que sempre disseram a seu respeito. Você não é isso. Se não for uma coisa sua, uma construção sua, você não é. Por mais que você esteja acreditado a vida toda nisso, sabe? Você não é. Não é. Nós somos imagem e semelhança do nosso Criador. E isso já é bem profundo se a gente for parar para analisar, para refletir. Nenhum obstáculo é maior do que a nossa capacidade de superar aquele obstáculo. Nenhum obstáculo, existem vários, inúmeros, ao longo da nossa vida, ao longo do nosso caminhar, desafios. Mas nenhum é maior do que a nossa capacidade de resolver. Então, eu gostaria de deixar essa reflexão. Você não é o que falam que você é. Essas pessoas, o meio que você viveu, talvez nem elas saibam quem elas são. Como é que ela vai saber quem você é? A melhor pessoa para dizer quem você é, tirando Deus, é você mesmo. A melhor pessoa para dizer as suas características, tanto boas como as que não são tão boas, é você mesma, tirando Deus. Não é outra pessoa. Não dê esse poder para outra pessoa, porque é um poder muito forte. É um poder grandioso que você tem dentro de você. E você tem que usar a seu favor. Meu muito obrigada por mais essa conversa aqui com vocês, por mais você ter parado e me dado a oportunidade de estar aí conversando com você, de estar aqui, né, conversando com você. Meu muito obrigada mais uma vez por mais essa conversa, por mais esse dia. E até o próximo vídeo.